Olá, amigos do canal Toy História, tudo bem com vocês? Eu sou Gilberto, formado em História. Vamos continuar com essa série de vídeos onde abordamos os principais fatos ocorridos nos 1000 anos da Idade Média. Falei da Inquisição Protestante no último vídeo. São acontecimentos que marcaram aquele período e até hoje sentimos os seus impactos. Hoje vou abordar um tema que desde sempre, desde os tempos mais remotos que se tem registros da humanidade, a homossexualidade. Na verdade, o tema em si nunca antes esteve tão em pauta, nunca se debateu tanto um assunto que até algumas décadas atrás tinha sido tabu para a maioria das pessoas em suas civilizações. Claro, o tema homossexualidade ainda é um tabu para muitas pessoas, para muitas famílias. E nada melhor do que conversarmos sobre ele como um outro assunto qualquer que permeia o seio da sociedade. Mas neste vídeo ainda não vamos falar do comportamento homoafetivo, e sim como era a vida dos homossexuais na Idade Média. Como a Inquisição lidava com as pessoas que se comportavam assim. O nome para essa prática durante a Idade Média era sodomia e o praticante era um sodomita. Uma alusão ao nome da cidade de Sodoma, que segundo a Bíblia teria sido destruída por Deus no Antigo Testamento, porque seus habitantes praticavam a homossexualidade, a sodomia. Por isso que a igreja condenava veementemente essa prática. Vale dizer aqui que, em algumas civilizações, como a grega, a romana, esse comportamento geralmente não trazia maiores prejuízos para a pessoa, pois era uma prática aceitável, entenderam? Essas nações conquistaram enormes territórios e diversos reinos, e seus soldados passavam dias, meses e até anos longe de casa e de suas esposas, em campanhas militares. Assim, tanto soldados como generais e até mesmo o rei não viam como grande problema esse tipo de comportamento. Mas isso foi antes do cristianismo. A partir do 3º século da nossa era, quando o cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano e posteriormente em toda a Europa, essa prática se tornou condenável sob o ponto de vista da Igreja Católica. Se hoje as pessoas que assumem essa identidade têm sua opção sexual e seus direitos amparados por lei, saiba que nem sempre foi assim. Durante a Idade Média e principalmente a partir de meados do ano 1100, a Igreja Católica, por meio do Santo Ofício e da Inquisição, tornou a vida dos homossexuais, lésbicas e outras pessoas que se identificavam com essa ideologia um verdadeiro terror. Para a Igreja, esse era um comportamento inaceitável. Mais que isso, era um pecado passível de castigos variados e, por fim, a pena de morte. Em muitos casos, eles eram queimados vivos em público. Outra coisa, pessoal, apesar de não ser um comportamento aceitável pela Igreja, é consenso entre as mais diversas fontes historiográficas que essa prática acontecia entre os membros da respectiva hierarquia do clero e cúpula da Igreja. Isso mesmo, em todos os quase 20 séculos de história da Igreja Católica, não foram poucos os casos de bispos, padres e papas homossexuais. Então, vemos que a Igreja tinha entre seus sacerdotes um dos pecados mais condenados por ela mesma. E como era difícil para a cúpula da Igreja combater e condenar algo que estava ali, enraizado em suas entranhas. E é lógico que o Santo Ofício, por meio da Inquisição, não tinha por costume condenar representantes dela mesma. Antes mesmo dos casos de homossexualidade se tornarem públicos, esses sacerdotes passavam por uma acariação e recebiam alguma penitência, pois a igreja entendia que o fato era
culpa da fraqueza da carne. Mas, em outros casos que poderiam ser mais escandalosos, esses sacerdotes eram mandados para outras regiões, para outras nações, como na África, por exemplo. Na maioria das vezes, eles continuavam no ofício que desempenhavam antes de vir para esse novo destino. Só que agora os fiéis dessa nova comunidade não sabiam do passado desse sacerdote, já que naquele tempo as notícias levavam meses ou anos para chegar até uma outra comunidade, um outro país. E quando chegava a notícia do escândalo, o religioso geralmente já tinha morrido e tudo ficava por isso mesmo. Diferente desses, os homossexuais comuns do dia a dia passavam por um penoso processo de humilhações e, quando não eram banidos ou degradados, eram enforcados ou iam arder nas fogueiras em público. Geralmente, os homossexuais que se declaravam, que se assumiam, eram deserdados já pela própria família, mas os que tinham posses e bens, antes de serem condenados, deveriam assinar uma procuração ou um documento deixando tudo para a igreja, sob a promessa de que assim poderiam ter seus pecados perdoados e suas almas livres da condenação do inferno. Assim, após milhares de anos de perseguições, condenações e mortes, e principalmente a partir de 1830, com o enfraquecimento da Inquisição na Europa, as leis foram ficando mais brandas e os homossexuais puderam respirar um pouco mais aliviados. Com isso, não foram poucas as vezes que a Igreja, através de seus representantes como papas, por exemplo, vieram a público pedir perdão pelos excessos e pelos crimes cometidos por ela. Principalmente porque ela, a igreja, percebeu que, excomungando essas pessoas, sua arrecadação com dízimos e ofertas ficaria parcialmente comprometidos. Mas não importa qual seja o motivo dessa reaproximação, pessoal. A própria igreja reconhece que essas pessoas, esses fiéis, esses cidadãos merecem e precisam ser respeitados, independentemente de suas escolhas e opção sexual, pois eles, em sua maioria, também respeitam as opiniões alheias e o ponto de vista dos heterossexuais, não é mesmo? Assim, hoje em dia podemos conviver em harmonia, juntos ocupando os mesmos espaços e cada um cumprindo com o seu dever e respeitando o direito dos outros. Pessoal, estamos encerrando mais esse vídeo aqui do canal Toy História e eu te pergunto, você é bedida ou bedida? Brincadeira. Isso não importa. O importante é, se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, deixe uma sugestão ou um tema para o nosso próximo vídeo, beleza? Então, a você, meu muito obrigado.